Shalom, homens de honra. 30 de julho. Vamos lá, reta final do mês, hein? Escolhendo a mentalidade certa. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá, então. Para o versículo do dia 30. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Salmos 1, verso 1 a 3. Vamos lá para a explicação desses salmos em partes agora. Salmos 1, verso 1 a 3 diz assim para nós. Primeiro pedacinho do versículo. A mentalidade começa pelas escolhas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O salmista mostra que uma mente abençoada é construída pelas escolhas diárias. Primeiro, ele não anda no conselho errado. Primeiro, ele não anda no conselho errado. Depois, não para no caminho do pecado. E, por fim, não se assenta com os escarnecedores. O pecado começa na mente antes de aparecer nas atitudes. Olha lá. É a nossa mente primeiro. Antes das atitudes nossas. Nós já estamos pensando no pecado e aí a gente vai cometer o pecado. Hoje, esse pedacinho do versículo diz o quê? Quem deseja viver o propósito de Deus precisa filtrar o que ouve, olha lá. O que vê e com quem caminha. É isso. Temos que estar com pessoas rodeadas ao nosso propósito, ao mesmo pensamento, para nós nos fortalecermos, que está na mesma caminhada. Mas qual caminhada, Alexandre? A Bíblia. Aqui, ó, está na mesma caminhada com a Bíblia. Filtrar o que nós ouvimos, filtrar a visão nossa, filtrar a caminhada, escolher as pessoas com quem nós andamos. A mentalidade certa não é moldada pela cultura, mas pela palavra de Deus. Olha lá, é a Bíblia, é a palavra, ela que vai nos curar, ela que vai dar outra visão, ela que vai dar outra mentalidade para nós, porque Deus está transformando nosso coração. Quando Deus começa a transformar nosso coração, nossas atitudes mudam, nossas ações muda, nossos ouvidos mudam, nossa visão muda, nosso falar muda. Tudo vai mudando pela palavra, porque Ele está nos transformando. Só precisamos estar de coração aberto, disponível para Ele. Verso 2 de Salmos 1 diz assim: a mentalidade é renovada pela palavra, lá. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse pedaço do versículo é o quê? O justo encontra alegria na palavra e faz dela seu alimento diário. Temos que nos alimentar da palavra, da Bíblia, diariamente. Por isso que eu falo para vocês fazerem o devocional. Começar com Provérbios, quem não sabe ler a Bíblia ainda. Meditar significa meditar significa deixar que Deus transforme o pensamento continuamente. Todos os dias Ele vai mudar nossa mente. Nossa mentalidade vai renovar. Para quê, Alexandre? Para a gente enfrentar nossos desafios do dia a dia. Nossas negociações, se for empresário. Lidar com o nosso sócio. Lidar com as adversidades que vêm no dia a dia. É Ele que vai nos guiar. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra todos os dias. Alimentar da Bíblia. Hoje, uma mente cheia da palavra vence o medo, olha lá. Porque nós vamos estar em fé. É a fé que combate o medo. Quanto mais fé nós tivermos no Pai, menos medo nós vamos ter. A ansiedade, a dúvida e as mentiras do inimigo, olha lá. Nós vamos vencer isso se nós estivermos cheios da palavra dele. Quem alimenta a mente com Deus toma decisões mais sábias e permanece firme. Olha lá. Eu e você somos filhos, e mais semelhança dele.
do nosso Criador. Ele só quer o bem para mim e para você. Ele não quer o mal. Temos que se alimentar dele diariamente, da Bíblia diariamente, que é a nossa palavra. Para quê? Para tomar as decisões sábias, não tomar decisões erradas. Às vezes a gente toma decisões erradas pelo nosso próprio pensamento. Esquecemos que nós temos um Deus, por isso que nós damos com a cara a bater nas nossas decisões. Quando nós estamos alicerçados nele, tudo dá certo. Terceiro pedacinho do versículo de Salmo 1. Está no verso 3. A mentalidade certa produz frutos, olha lá. Aí o pedacinho do versículo. E será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Esse pedacinho do versículo, no verso 3, diz assim. Quem vive segundo Deus tem raízes profundas, olha lá. Porque Ele é a nossa água. Ele é nosso ribeiro. Temos que estar enraizado nele, no nosso Pai. A árvore permanece firme, dá fruto no tempo certo, suas flores não murcham e tudo o que faz prospera, porque está ligado à fonte da vida. Quem que é a fonte da vida? É o nosso Pai. Por isso que Ele quer nosso coração. Nosso coração é a fonte. Nosso coração pensando coisas boas, a mente vai pensar coisas boas. Nós vamos vencer nosso inimigo. Nós vamos vencer a ansiedade, o desespero, o medo, tudo isso. Hoje, esse pedacinho do versículo vai dizer o quê? A mentalidade correta gera estabilidade, maturidade espiritual e frutos duradouros. Nós não vamos murchar, porque nós estamos na corrente de água de ribeiros. A água viva é Ele. Ele não vai deixar nós murchar. Mesmo em tempos difíceis, olha lá, mesmo na sequidão, nós não vamos murchar, porque nós estamos enraizados na fonte de água viva. Quem permanece conectado ao Senhor continua crescendo e cumprindo o seu propósito, olha lá. Eu e você tem que estar conectado a partir de hoje com Ele cada vez mais, para cumprir nosso propósito, para estar crescendo, para estar avançando. E a conclusão desse Salmo 1, verso 1 a 3? Fala assim para nós. A mentalidade certa não nasce das circunstâncias, mas da decisão de rejeitar a influência do mundo. Olha lá. Eu e você tem que rejeitar o que o mundo pensa. Temos que pensar como ele pensava, como nosso pai pensava. Amar a palavra de Deus e permanecer enraizado em Cristo. Olha lá. Eu e você tem que amar isso aqui, ó. A palavra, a Bíblia, que ela que está dando fonte, ela que está nos enraizando, é Ele que está nos transformando. Quem escolhe pensar como Deus pensa, vive uma vida frutífera, firme e abençoada. Olha lá. Eis-me aqui, Espírito Santo, o que queres que eu faça? Todos os dias temos que falar isso. Eu e você tem que escolher pensar como Ele pensava. Pai, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor gostaria que eu fosse lá? Não, então não vai. Pai, aquela negociação é hoje. Tem que ser hoje, pai, essa negociação? Não, não tem, então cancela. Se o coração falar para você cancelar, você cancela, porque é Ele que está dando a estratégia para você. Pai, aquele sócio que eu estou procurando, coloca a pessoa certa no meu caminho, pai. Pessoa correta, pessoa justa. É isso que eu estou precisando, pai. Coloca a pessoa, Ele vai colocar. Se você está na negociação e no meio dela sentiu algo, falei isso ontem, cancele. Se falar para cancelar, cancele a negociação no meio dela. Cancele. Se o seu coração sentiu para cancelar, cancele. Porque não é você que está fazendo você cancelar, é o Pai. E Ele quer o bem para nós, que nós somos filhos. Vamos escolher pensar como Ele pensava para nós sermos frutíferos, ter uma vida frutífera e firme e abençoada, porque Ele está nos abençoando. Amém? Então essa é a explicação do versículo de Salmo 1, verso 1 a 3. Vamos para a mensagem central do nosso devocional. Qual é a mensagem, Alexandre?
escolhendo a mentalidade certa, dia 30 de julho. Vamos lá então. Qual mentalidade eu trouxe até aqui? Ele já começa com uma reflexão no nosso salmo. Qual mentalidade eu trouxe até aqui? Uma pergunta. Estamos no meio do ano e é um tempo de conclusão, olha lá. Primeiro semestre acabou e a sensação de completar algo é incrível. Mas hoje, eu lhe pergunto, mais pergunta para mim e para você no salmo. Perdão, no nosso devocional. Mais perguntas para mim e para você refletir. Então a primeira pergunta qual é? Qual mentalidade eu trouxe até aqui? E ele vai perguntar para mim e para você. Qual foi a motivação que o guiou até este momento? Será que você tem agido com uma mentalidade grega? Focada na força e nas estratégias humanas? Ou será que você está caminhando com uma mentalidade hebraica? Que depende da orientação de Deus? Qual delas você está caminhando? Na mentalidade grega, que é focada na força e nas estratégias humanas? Ou você está na hebraica, na mentalidade hebraica, que depende da orientação de Deus? Vamos refletir. A mentalidade grega exige muito de nós. Planejamento, contas, esforço físico e mental. Essa é a grega. Contudo, no final, tudo se resume ao que nós podemos fazer sozinho. Então ela vai resumir no quê? Nas nossas forças físicas, que nós fazemos sozinho, sem a consulta do Pai. Já a mentalidade hebraica nos lembra de que dependemos de Deus para tudo. Olha lá. Não podemos seguir para o segundo semestre com as forças esgotadas. Se eu e você estivermos na mentalidade grega, nós estamos esgotados. Com certeza nós vamos estar esgotados. Porque nós estamos com esforço físico e mental. Isso nos desgasta. Por quê? Nós ficamos preocupados nas contas, no que nós vamos fazer. Tudo isso influencia. O medo vai estar nos dominando. Quando a gente sabe que eu e você está numa mentalidade hebraica, que Deus está no centro de tudo da nossa vida, não podemos seguir para o segundo semestre com as forças esgotadas, olha lá. Precisamos da força que vem dele, de quem? De Deus, nosso Pai, para nos ajudar a plantar novas sementes e colher frutos no tempo certo, olha lá. Quando eu e você sabemos que nós temos uma mentalidade hebraica, que depende dele, tudo é dele, nós vamos... A força é dele, não é minha nem sua. Por isso que ele está nos guiando, está dando direção, porque ele que está transformando eu e você. Nós vamos andar mais aliviado quando nós colocamos Deus no centro de tudo na nossa vida. Assim como uma árvore plantada junto às águas, as nossas realizações florescem quando está enraizada em Deus, em sua presença. Olha lá. Eu e você sabemos que nós temos um Deus presente conosco todo dia. Temos que colocar tudo na mão dele, porque ele vai fazer nós florescer. Nós não vamos murchar. Nós vamos estar verdejantes todos os dias. Ele vai dar as estratégias para nós. Temos que colocar tudo na mão dele. E você tem que estar com uma mentalidade hebraica a partir de hoje. Colocar Deus no centro de tudo da nossa vida. Entregar tudo a ele. Aliás, tudo é dele já que nós temos. Ainda eu e você ficar teimando ainda às vezes que é meu. É eu consegui, eu fiz. Não é você que fez, não é que você conseguiu. Ele colocou na sua mão para você administrar e multiplicar. Se você não multiplicar, ele vai dar para outro que está multiplicando. É isso. Vamos ter uma mentalidade hebraica daqui para frente, eu e você. É ele que está nos comandando, nosso Pai, e está nos transformando. Amém? Então é essa a mensagem central do nosso devocional. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para fazer a nossa oração devocional. Pai, hoje eu reconheço que preciso do Senhor em cada passo desta jornada. Ajude-me a não confiar apenas na minha própria força e nas minhas estratégias,
mas a depender totalmente do Senhor. Que o meu coração seja sensível à sua voz e que eu possa discernir a sua vontade em todas as decisões que eu tomar. Dai-me sabedoria para caminhar na sua direção, paciência para esperar pelo seu tempo e fé, para acreditar que o Senhor é fiel para completar toda a obra que começou em mim. Amém. Pode abrir os olhos. Dá discernimento para mim e para você, na vontade e nas decisões nossas, minha e sua. Dá-nos sabedoria para caminhar na sua direção, na direção dele. Dá paciência para mim e para você, para nós esperarmos em fé e acreditar no Senhor, que ele é fiel, nosso Pai é fiel conosco, para completar a obra que ele tem para mim e para você. É isso que fala na oração nossa. Ajude-me a confiar, eu e você tem que confiar mais nele. Ele vai dar as estratégias para mim e para você. Que nós temos que reconhecer cada passo que ele está dando para mim e para você nessa jornada. Amém? Ele fala para nós vermos no nosso devocional, do dia 30 de julho, Provérbios 3, versos 5 a 6. Eu vou ler para vocês, depois vocês leem na sua casa. O título do capítulo 3 é esse: Estações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Provérbios foi escrito por Salomão. Então vamos lá. Salomão, nesse capítulo, ele falava assim, do versículo 5 a 6. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha lá. Entregar o coração para ele. Ele está falando isso até em Provérbios 3 aqui, ó. Capítulo 3, verso 5 a 6, ó. Confia no Senhor e você tem que confiar nele. De todo o coração. Ele só quer o nosso coração para estar disponível a ele, mais ninguém. Não podemos ter nosso entendimento, o entendimento é dele. Reconhecer todos os teus caminhos, olha lá. Ele reconhece o meu caminho, o seu. E ele endireitará as nossas veredas. Não podemos andar torto. Temos que andar reto. Justo. Deus está falando isso para mim e para você. Salomão escreveu. Amém? E a frase final nossa. Qual é a explicação desse salmo, Alexandre? Desse Provérbios, perdão. Provérbios 3, versos 5 a 6. Confie, Provérbios 3, 5, fala assim, confie mais em Deus do que na sua própria mente, olha lá. É Ele que está transformando o coração para transformar a nossa mente. Confiar no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que significa isso, Alexandre? Salomão fala o que aqui? Ensina o que para nós? A verdadeira sabedoria começa quando colocamos nossa confiança totalmente no Senhor, olha lá. Temos que entregar tudo a Ele, foi falar no devocional, na mensagem central. Tudo é dele. Temos que entregar tudo a Ele, nosso coração a Ele. Não te estribes, significa o que isso? Não depender apenas da própria inteligência, olha lá. Experiência ou lógica, nós não podemos depender disso. Não podemos depender da nossa lógica, da nossa inteligência. Depender dele totalmente, porque ele que vai dar as estratégias para mim e para você vencer. A lógica é dele, não é minha. A experiência é dele, não é minha. A inteligência é dele, não é minha. Hoje, significa o quê? A mentalidade certa não é controlada pelo medo, lá, pelas emoções ou pela opinião das pessoas, mas pela confiança em Deus. Ó lá. Temos que confiar em Deus. Nem tudo fará sentido aos nossos olhos. Porém, Deus sempre conhece o melhor caminho. Ó lá. Ele que vai dar o melhor caminho para mim e para você. Pedacinho do capítulo 3, verso 6. Reconheça Deus em todas as decisões. Ó lá. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas.
endireitará as tuas veredas. Reconhecer Deus é colocá-lo em primeiro lugar em todas as áreas da vida. Colocar Ele no centro de tudo. Todas as áreas Ele vai transformar. Todas. Ele não vai transformar meia vida. É toda a vida Ele vai transformar. Todas as áreas. Ele não vai transformar meia área. Todas as áreas, está falando aqui. Deus é colocá-lo em primeiro lugar. Em todas as áreas da vida. Eu e você tem que reconhecer isso. Que se nós não colocarmos Ele em primeiro lugar em nossas áreas, nós não vamos ter sucesso. Nós não vamos avançar. É isso. Família, colocar Ele no centro. Trabalho, ministério e decisões, olha lá. Tudo tem que colocar Ele em primeiro lugar. A promessa é que o Senhor dirigirá os passos de quem se submete à sua vontade. Você está na vontade dele? Submeter na vontade dele? Tô. Então beleza. Você vai colocar Ele no centro de tudo. A partir do momento que você coloca Ele no centro de tudo, você já está submisso a Ele. Ele que vai dar o comando para você. Ele que vai dar as estratégias. Ele que vai te transformar. Para melhor, não para pior. Porque seu Pai Celestial quer o melhor para os seus filhos. Ele não quer que seus filhos vivam com uma mentalidade de escassez. Ele quer abundância. Abundância cada vez mais, abundância, multiplicação. Multiplique o bem que você tem, multiplique a família que você tem. É isso que fala a Bíblia. Às vezes a gente está pensando em escassez, e esse é o nosso inimigo, a escassez. Ele quer que a gente saia desse inimigo. Se liberte desse inimigo da escassez. Só que temos que colocar Ele no centro e Ele em tudo, em primeiro lugar. Para nós vermos a transformação que tem para mim e para você. Porque a vontade é dele, não é minha, não é sua. A força é dele, não é minha, não é sua. Temos que ter a mentalidade hebraica, que a força vem dele, as decisões é dele. Hoje, esse pedaço do versículo é o quê? Quem escolhe pensar segundo a vontade de Deus encontra direção, paz e propósito. É o que eu falei. Se meu pai estivesse aqui, ele gostaria que eu fosse lá? Ele gostaria que eu negociasse hoje? Se sentir no coração que não, então não vá. Não vá, porque é Ele que está dando sinal para você. Só que precisamos estar confiante a Ele, alinhado a Ele. A mentalidade correta busca primeiro a voz de Deus, olha lá. Antes de agir, você tem que ter essa voz diariamente. Tem que ter essa voz diariamente para nossas decisões, para o nosso agir. Antes de nós agirmos, temos que ter essa voz dele conosco. E o Senhor abre os caminhos e corrige as rotas. Quando necessário, Ele vai corrigir minha rota e a sua. Só que precisamos ter primeiro a voz dele. Ele que vai dar o comando. Por isso que eu falei, se você sentir no coração de parar a negociação no meio, pare. É Ele que está dando o comando. Se Ele falar vai até o fim, vai até o fim. Se não é para você ir naquelas pessoas, você não vai. Se é para ir, você vai. Mas o comando é dele. Ele que está dando a direção para você. Se Ele falou para você vai, porque você está seguro. É simples. Mas precisamos ter a nossa responsabilidade. Orar, jejuar, andar na fé, ser obediente. Amém? E a conclusão desse de Provérbios 3, versos 5 a 6. A mentalidade certa é construída sobre confiança e dependência de Deus, olha lá. Você quer ter uma mentalidade certa? Deixa Deus agir no seu coração. Esteja o coração disponível para Ele. Não para mim, para Ele. Não para sua esposa, nem para os seus filhos, nem para os seus parentes. Esteja o coração disponível para Ele. Que você vai ver a transformação. Esteja o coração disponível também na Bíblia, aqui, ó, na palavra. Você vai ver a transformação que você vai ter. Quando deixamos de confiar apenas em nós mesmos e passamos a reconhecer o Senhor em tudo,
Ele dirige nossos passos e nos conduz ao centro da sua vontade, olha lá. Aí é o alinhamento. O centro da vontade dele, aí nós estamos alinhados com ele. É isso que está falando aqui, ó. Quando deixamos de confiar apenas em nós mesmos, em mim, quando deixar de pensar em mim, e você deixar de pensar em você, e passarmos a reconhecer o Senhor em tudo, o nosso Pai em tudo, Ele dirige nossos passos e nos conduz ao centro da sua vontade, é o alinhamento perfeito, meu e seu. Temos que deixar Ele nos conduzir. O centro, temos que estar no centro para estar alinhado com Ele. Porque tudo é dele, tudo é dele. Não é nada meu. Só que precisamos estar com o coração disponível, transformado. Deixar Ele nos transformar. Deixar Ele transformar nosso coração para transformar nossa mente, para transformar nossos ouvidos, nossa visão, nossa fala, nosso agir. É isso que está falando aqui em Provérbios. Essa é a mente que vive em paz. Olha lá. Você quer viver em paz? Deixa Ele agir no centro da sua casa, no centro da sua família, no centro das suas decisões. E é um dia após o outro. Um dia após o outro. Eu estou falando isso o mês inteiro, é um dia após o outro. Às vezes a gente quer amanhã, depois esquece, é hoje, dia 30 até 30. Essa é a mente que vive em paz. Quando Ele está no centro de tudo na nossa vida. Faz escolhas sábias e experimenta o propósito de Deus. Olha lá, você quer experimentar o propósito que Ele tem para você? Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa a palavra entrar na sua vida. Deixa a palavra entrar. Leia mais a Bíblia. Você vai ver a transformação que você vai ter. Não estou falando de religião. Aqui não estou falando de religião, estou falando da palavra. Nosso devocional é palavra. Nosso devocional, o título central é o versículo, é a oração e é a leitura que ele dá para nós. E tem a palavra final ainda. Nosso devocional é esse ano. O bispo que escreveu ele foi J.B. Carvalho e sua esposa. Ele deixou o Espírito Santo entrar nele para fazer o devocional dia a dia. Não foi feito aleatoriamente esse devocional, foi feito para transformar. Transformar a minha vida e a sua. Eu só estou explicando um pouquinho que eu sei do devocional, que eu não sei nada também. Não sei nada da Bíblia. Estou aprendendo a cada dia. Por isso que ele fala para nós sairmos das rodas dos escarnecedores. Provérbios 3, 5 a 6. Confiar no Senhor. Tem pessoa que está ao seu lado que não quer o seu bem. E está próximo de você. Só que ele quer ver só você cair. Está esperando uma brecha para você cair para ele dar risada em você. E você não está nem percebendo isso. Mas Deus vai fazer você perceber isso. A palavra vai fazer você perceber isso. Por isso que temos que nos cercar de pessoas boas. Que estão no mesmo propósito da Bíblia. Que seja uma ou duas pessoas, amigo de verdade, que anda na palavra. Você vai ver, você vai estar fortificado. Porque você vai ter pessoas que estão ao seu lado. Que quer ver você prosperar. Não deixar você ficar só no chão, caído. Quando você cair, ele vai te levantar. Quando ele cair, você vai levantar ele. É assim que funciona. Nós não podemos andar sozinhos. Nós que andamos na palavra com Deus, não podemos andar sozinhos. Temos que estar nos cercados de pessoas boas. Pessoas que estão no mesmo caminho. Pessoas que estão caminhando, não parado no conforto, no comodismo. A mudança vai conseguir o quê? Em movimento. Como, Alexandre? O primeiro movimento é aqui, ó, na Bíblia. O primeiro movimento é esse. Se você não movimentar a Bíblia primeiro, irmão, você não vai ser transformado. Deixar Deus agir. Está falando nosso devocional aqui, ó. Deixa Deus agir, colocar Ele no centro de tudo, em todas as áreas da sua vida, sem colocar Ele, em todas as áreas. Aonde, Alexandre? Nos filhos, é uma área. Na saúde é outra área. No financeiro, que pega o homem, tem que deixar ele agir no financeiro. Na mentalidade, no físico, ele vai agir em tudo, irmão. Em tudo. Ele não vai agir meia vida, é em toda a vida.
E é para a eternidade, é para a vida inteira, é de geração em geração. É para você, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos e assim vai. Só que todo mundo tem que estar no mesmo propósito, na mesma caminhada. Transformação é de dentro para fora, por isso que ele quer o nosso coração. Confia no Senhor de todo o coração. Está falando em Provérbios 3, versos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o coração. Não? Muitos ainda não sabem, mas o primeiro órgão que é batido no ventre da nossa mãe é o coração. Por isso que ele quer o nosso coração. Quando já estava batendo o coração, você que está com 50, 100 anos, 80 anos, 1 ano de idade, 2 anos de idade, não importa a idade. Primeiro órgão que é formado é o coração. Primeiro órgão. Muitas pessoas não sabem disso ainda. Primeiro órgão é formado é o coração. Por isso que ele quer o nosso coração. Porque do coração ele vai transformar a nossa vida inteira. Inteira ele vai transformar. Pelo nosso coração. Transformação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O coração está onde? Está dentro ou fora de você? Fala para mim. Está dentro ou fora de você o coração? Está dentro, né? Então ele quer essa transformação. Tem até uma música que fala. Que lançou agora, 3 meses atrás. De dentro para fora. O louvor. O coração, nosso átrio. É ele que comanda tudo. Nossa mente, nossa visão, nosso olfato, nossa fala. Por isso que nós temos que orar e jejuar. Jejuar é para quebrar nossa carne, nossa força aqui carnal, para o Espírito Santo descer. Porque com a minha própria força eu não vou deixar o Espírito Santo agir. Por isso que eu tenho que jejuar. Para quebrar a minha carne, a força. Não é à toa que a gente faz jejum. Não é à toa. Tem um propósito, tem um significado. Um dos significados é esse, quebrar nossa carne. Deixar a carne mais sensível para o Espírito Santo agir, para a gente escutar a voz dele. Mas quem que vai dar a voz dele, Alexandre? O Espírito Santo através de Deus, nosso Pai. Só que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos responsabilidade, temos que orar, temos que ser obedientes, temos que perseverar, temos que crer. Temos que confiar. Está falando aqui em Provérbios. Lê a Bíblia para você ver. Ele não fala em escassez. Quem está na escassez é porque quer ficar. Ele fala em abundância. Ele fala para a gente tirar o Egito de nós. Deixar o Egito para trás, que o Egito é passageiro. Deixar o deserto para trás, que o deserto é passageiro. Só ficou no deserto porque eles começaram a murmurar e ficaram 40 anos em vez de ficar 40 dias. Porque Deus ficou bravo. Você não fica bravo com seu filho? Deus ficou bravo com o povo, por isso que ficou 40 anos. Era para ficar 40 dias. Abraão deu seu filho Isaac para o holocausto. Veio o anjo e colocou o cordeiro. Por quê? Deus queria ver o coração de Abraão. Por isso que ele foi o pai da fé. Não tinha GPS, não tinha nada, celular, nada. Era só ele e Deus. Ele estava escutando a voz de Deus. E você e eu, está preparado para escutar a voz de Deus? Às vezes não. Deus está falando comigo e com você todo dia, mas a gente tem medo. Por isso que a gente não vai para frente. Temos que estar mais confiante a Ele, como Abraão estava. Temos que confiar mais. E ele falou no Provérbios 3 aqui, ó, versos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o coração, como Abraão fez. É só você ler a Bíblia, irmão. E irmã, vocês vão entender o que eu estou falando. Outra obediência, você quer? Quebra do muro de Jericó. Pelos olhos humanos não conseguia vencer aquele muro, ninguém conseguia entrar. O que ele falou para aquele povo? Marchem em silêncio. Falei isso ontem na live também. Marchem em silêncio. O pessoal começou a marchar, o que aconteceu? O muro caiu, irmão. O muro caiu. Olha a força que nosso Pai tem. E Ele está falando para mim, você marchar todos os dias, a gente fica parado, hein? Onde você plantar as plantas dos seus pés, você tomar posse. Ele já falou isso na Bíblia também. Você tomará posse da terra, daquela terra. Só que a gente tem medo de dar o primeiro passo. Tomar posse. E deu toda a estratégia para nós. Até do nosso inimigo Ele deu. Seja forte e corajoso.
Enfrenta o seu inimigo. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui você não vai entrar, inimigo. Aqui você não vai entrar. A gente tem medo até de falar isso. Mas ele está dando. Ele é nosso pai. Ele sabe o que ele quer para mim e para você. Porque quando eu estava batendo no coração da sua mãe lá dentro, ele já tinha um propósito para mim e para você aqui fora. Ele já sabia o que o Alexandre ia fazer. Ele já sabia que o fulano e o Beltrano ia fazer. Nós não estamos aqui à toa. Nós temos um propósito perante nosso Pai Celestial. Ele é soberano. Ele sabe o que Ele quer para mim e para você. É só nós sermos obedientes, fazer a nossa parte. Ponto. É isso. Qual a obediência? Deixa Ele no centro do seu coração. Abre o coração, confia nele de todo o coração. Deixa Ele transformar você, para você transformar seu cônjuge, para você transformar seus filhos. E assim por diante. É assim que funciona. Vai ter ranger de dentes? Vai ter. Você vai ter choro. No meio da caminhada, vai ter tudo isso. Só que é o processo, irmão. Não podemos pular processo. Não podemos dar jeitinho. Vai ter dores. Vai ter. Andar na palavra, na Bíblia, vai ter tudo isso. Ela já fala isso para nós. Só que nós vamos estar fortificados. Nós vamos estar com a mente aliviada. Com os rangers de dentes que vai aparecer na nossa caminhada, mesmo assim nós vamos estar aliviados, porque nós sabemos que nós temos um Pai conosco. E é o Pai que fez seu pai, é o Pai que fez seu avô, é o Pai que fez seu irmão, é o Pai que fez tudo. É o Pai Celestial. Às vezes você não tem nenhum amor do seu pai carnal, mas do Deus você tem. E você tem que aliviar nele. Pedir o quê? Pedir que ele transforme seu pai carnal. Pedir em oração. Que ele vai agir no coração do seu pai carnal. É isso. Temos que saber que nós temos um Pai Celestial, soberano, ele não dorme. Ele está cuidando até no nosso dormir, ele está cuidando de nós, está protegendo eu e você. Como que você sabe isso, Alexandre? Lê na Bíblia. Lê na Bíblia. Rodeado de pessoas boas do meu redor, onde eu troco informações, um vai ensinando o outro. É isso. É isso. Porque o mundo aí fora, ele quer nos dominar. A televisão, você liga a televisão, a primeira coisa, só desastre. E você quer ficar vendo desastre, ouvindo desastre todo dia? É o inimigo que está entrando. Você está deixando brecha para o inimigo. Mas todo dia tem gente entrando lá. Por quê? Porque não está deixando Deus de lado. Você andando na palavra, irmão, nem doente você vai ficar. Tenho certeza disso. Nem doente você vai ficar. Porque você vai se alimentar de coisa boa. A transformação é por inteiro. Até na alimentação. Eu falo por mim. Eu fiquei 24 horas de jejum e fui fazer. Minha esposa não sabia. Não falei nada para ela. Ficou sabendo no médico, porque o médico perguntou. Comeu alguma coisa? Eu falei, não. Estou de jejum desde ontem. A secretária falou, não, eu passei a receita certa. Eu falei, não, eu queria fazer de jejum. Queria fazer um teste comigo mesmo. E fiz o teste. E fui bem. Ele falou, você foi bem. E você sabe que eu vou colocar o jejum agora na matéria da faculdade, da escola? Eu falei, é? Olha, até o médico vai colocar na matéria dele na escola o jejum. Como o jejum é importante. Não tenho gripe. Não tem nada. Vai entender. Nem eu não entendo, tem hora, falar a verdade. É Deus agindo. É Deus agindo na minha vida. Na minha saúde. É isso, irmão. Vou na farmácia, às vezes compro alguma coisinha, uma rifocina, alguma coisinha assim, que pode ser que machuque alguma coisa, tem que ter um curativo aí. Caso contrário, irmão, negativo. Nem doença, nem injeção da gripe eu não tomei ainda, e nem vou tomar. E tem colega meu que não tomou nem da Covid, na época que estava braba a coisa, não tomou. Trabalhou comigo. Todo mundo tomando, eu tomei 2.
Ele não tomou nada. Tá sarado até hoje aí. Ó. Sabe o que ele fazia? Só no mel e própolis. Pegou gripe forte, pegou tudo na época, mas não tomou a vacina. Falou, não vou tomar, Alexandre, não vou tomar. O pessoal quer matar nós nessa vacina aí, ó. Eu não vou tomar. E não tomou. Por quê? Estava na palavra também. Estava na Bíblia. Ele já é irmão. Estava na Bíblia, ó. Falou, tá vindo o fim do mundo aí, eu não vou tomar. Eu não vou tomar. Não vou tomar. E não tomou. E tá firme até hoje. Só no mel ele ficou. Ele extrai mel. Ele tem apiário. E própolis. Só. Esse era o remédio dele. Até na gripe dele. Era isso. Quando ele pegava. E tá aí, firme e forte. É, pessoal. A Bíblia é séria. Não é brincadeira, não. A Bíblia não é para ficar aberta em cima do armário de enfeite. É para ler. Para ser transformado. Ela vai transformar você e sua família. Tenho certeza nisso. Mas você tem que fazer sua parte. Você tem que ler. Tem que entender um pouquinho. Procurar pessoas que entendem mais que você para você se alimentar da palavra. E assim vai. Amém? Nosso devocional agora fala a frase final para nós, para mim e para você. Se eu for com a mentalidade grega, olha lá. A grega o que é? A mentalidade é a nossa força física. Nossa mente humana. Serei levado pelo esforço humano, olha lá. Então se nós formos com a mentalidade grega, nós vamos pelo nosso esforço, e nós vamos nos cansar. É o que falou no devocional. No entanto, com a mentalidade hebraica, que é a correta, que eu e você tem que ter a partir de hoje, que é vai fazer 6 meses para acabar o ano, nós temos que ser transformados agora, temos que ter essa mentalidade hebraica. O que vai acontecer comigo e com você? Descansarei nas mãos de Deus, olha lá. Eu e você vai descansar na mão de Deus, porque nós sabemos que a força é dele, as decisões é dele, direcionamento é dele, é que eu falei, colocar ele no centro de tudo, que ele vai transformar a minha área total e a sua área total, de todas as áreas da sua vida. Amém? Então é isso, quero que você tenha um dia produtivo e abençoado, quero que ele revista você da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios, que ele já deu essa armadura para nós, e quero que ele revista você e sua família, não só você e sua família, e quero que ele blinde você e sua família também, aonde quer que vocês estejam, para que nenhum mal possa adentrar, aonde vocês estiverem, na sua casa também, que proteja e blinde com o sangue dele, em nome de Jesus. Amém? Fui.